engasgando, mas eu não conseguia falar nada. Meu corpo ficava colado no chão, isso com 14 anos de idade. Meu corpo colado no chão, não conseguia nada. Eu queria fazer, mas meu corpo não me obedecia, não reagia conforme meu pensamento. Eu falei, Deus, me ajuda aqui, Senhor. Porque daí aquele aperto no coração, eu lembrava de Deus. E Deus, consegui virar meu rosto para o lado, vomitei ali, cadê? Fiquei passando mal um tempão lá, sem nem conseguir levantar direito, saí me arrastando, fui para casa. Beleza, consegui subir até minha casa, ali perto da avenida Central, perto do supermercado Alvorada, ali entre aquela quadra e o supermercado Alvorada. Cheguei lá e tudo mais, minha mãe já aquela coisa, via minha cara, o jeito que eu estava, minha situação, já oração. Toda vez que eu chegava em casa meio louco, minha mãe, oração, oração, oração. E daqui, meu pai entrava também, me colocava num quartinho, conselho, Daniel, o que é que você está fazendo? E ao mesmo tempo eu mentia, eu tentava mentir, mas eu mentia para mim mesmo, nem acreditava no que eu falava. Porque estava na cara, estava todo mundo vendo. E beleza, minha mãe, já uma semana atrás, mais ou menos, antes de acontecer isso, minha mãe fala assim, olha Daniel, eu sonhei, ou foi uma revelação que ela teve à noite, que ela falou bem assim, Daniel, se você não voltar para os caminhos de Deus, né, você vai ficar numa cadeira de rodas, mas você vai pregar a palavra de Deus. E eu naquele momento ali, eu fiquei, poxa, uma cadeira de rodas, eu não quero isso para mim. Mas no meio de pessoas que não têm Deus na vida, pessoas que estão aí no crime, ainda mais há um tempo atrás, em Sobradinho 2, agora está bem mais tranquilo. E beleza, aí aquilo ali, depois eu fiquei ali, eu tenho que voltar mesmo, tá chegando a hora de eu voltar para os caminhos de Deus, para me ser crente de verdade, né? Ser crente de verdade. E fui num culto, uma quinta-feira, tinha umas campanhas lá nessa igreja, na quadra 14, fui lá com minha família, todo mundo. Vamos, no final do culto eles faziam 3 orações nessa campanha, foram 7 dias. E foi um desses dias que eu estava lá, faziam 3 filas no final do culto, toda a igreja passava nessa fila para receber oração. Aquela palavra assim e tudo mais, mas eu estava tão frio já, eu estava tão insensível à voz de Deus, eu estava tão insensível às coisas de Deus que aquela palavra nem surgiu efeito na minha vida. Eu estava dentro do culto, mas minha cabeça estava lá fora, estava em o que ia acontecer depois do culto. Eu ia para a igreja, mas minha cabeça já estava depois da igreja. O que eu ia fazer? Eu não aguentava ficar dentro da igreja. Eu ia no banheiro, eu ia beber água, eu saía lá fora, respirar, voltava, ia na padaria, voltava, não aguentava. E fiquei nessa fila, uma missionária olhou, eu o último da fila, chegou minha mãe, ela, antes de orar, sem me conhecer, eu estava vestido como crente, não estava escandaloso, não estava de boné, não estava aqueles maloqueiros, não, estava tranquilo. Ela, antes de orar por mim, ela falou desse povo, pôs o dedo na minha cara e falou assim, olha, se você não voltar para os caminhos de Deus, Deus vai te colocar numa cadeira de rodas, mas você vai pregar. Eu falei, então o negócio é sério mesmo, né? Coisa da cabeça da minha mãe querendo me levantar. Foi, um dia eu estava com um menino, até eu posso falar o nome dele, porque tem algumas pessoas que conhecem aqui, o Kiki, Leslinho, o Cristiano. Estava junto com ele, passando perto da Feira de Sobradinho 2, e estava tendo uma vigília, era tipo meia-noite, estava tendo uma vigília, aí eu de bicicleta com ele, aí uma senhora lá na frente, isso já era tarde, não era culto, que eu era longe, ó, ei, você vem cá, aí esse menino tava comigo e falou, que ó, os crentes lá tudo doido, rodando, não sei o quê, e eu como conhecia, né, eu podia ter ido, mas eu voltei, eu falei, não, vou lá ver o que ela quer. Às vezes é uma coisa importante, sei lá, alguém passando mal, passou na minha cabeça, cheguei lá e falei, olha, volta para os caminhos de Deus, Deus não quer ver você numa cadeira de roda não pregando a palavra, Deus quer ver você em pé. Eu falei, Jesus, o negócio é sério. E aí já começou aquele medo, eu estou desviado, eu estou longe de Deus, e se eu não for, Deus vai permitir. Então tá na minha mão, eu estar numa cadeira de roda ou não, mas eu vou ter que pregar, Deus já me chamou, e eu pensava dessa maneira. E comecei a ficar perturbado, pouco tempo depois eu não tinha nada a ver com a história, eu estava passando perto do colégio Caíque ali, rolou um monte de tiro, eu escutava as balas passando, como se fossem uns mosquitinhos, zum, zum, um monte de tiro, não pegou nenhum, eu falei, eu tenho que voltar. E aí já aconteceu um monte de coisa, era final de bimestre, eu nem ia mais na escola, mas saía de casa todo dia para ir para a escola, nem passava perto da escola mais, vai minha mãe e a Mayara lá, minha mãe e minha irmã.
Aí chega lá, minha mãe pega o boletim 0, 0,1, 0, 0, 0,2, nota tudo. Aí minha mãe, eu não lembro certinho, mas você vai comigo. Fazendo pai, eu estou contando isso aqui, é vergonhoso, entendeu, irmãos? Mas talvez tenha pessoas que estão na mesma situação, talvez é um parente seu que está na mesma situação, talvez é um filho, um irmão, um primo que está na mesma situação. É como um hino que foi cantado aqui, a esperança para tudo. Até uma raiz que secou, não existe mais nada, mas há esperança para ela. E minha mãe, o que aconteceu com o Daniel? O professor que queria saber o que aconteceu com ele, que ele nunca mais veio. E já com tudo isso na minha cabeça, eu vou ficar numa cadeira de roda, mas eu vou ter que pregar, então eu estou precisando. E logo com medo de levar um tiro mesmo. E Deus assim, sinalizando todo o tempo, que se eu não fosse, eu ia